Olá, segundo ano, vamos fazer a correção da atividade do módulo 2, das páginas 93 a 100. Vamos lá. Na página 93, a gente tem algumas informações sobre o bloco retangular ou paralelepípedo, como eu havia comentado com vocês durante a aula no Zoom. Ao chegar à casa nova, a família de Clarita comprou alguns produtos que estavam faltando para o café da manhã. Observe o que compraram. Então, a família comprou uma caixa de cereal, uma caixa de leite e uma caixa de suco de fruta. Essas caixas lembram o formato do bloco retangular. Mariana, mãe de Clarita, é artesã. Ela reaproveita caixas para fazer seus trabalhos. Então, olha o que ela diz. Eu farei um belo estojo usando essa caixa para essa caixa. Para isso, preciso desmontá-la. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar essa caixa e ela vai abrir, certo? Olha lá na página 94. Marque um X na representação da caixa desmontada. Observe essa primeira imagem aqui. Vocês acham que alguma dessas caixas tem alguma superfície em formato de círculo? Não, né? Aparentemente, só de observar a caixa, a gente percebe que as superfícies dela são retangulares, ok? Então, na última opção aqui, a gente tem algumas superfícies triangulares, então também não pode ser ela. Então, a única alternativa possível é esta segunda aqui. Quando a gente abre um sólido geométrico, significa que a gente está fazendo uma planificação. A gente está tornando este objeto plano, certo? Vamos lá. Exemplifique, explique aos colegas e ao professor como você pensou para responder. Então, a gente pensa normalmente de acordo com as superfícies que formam esse bloco retangular, que são retângulos, tá bom? Eu no mundo. Muitos artistas reciclam materiais que foram descartados no lixo para produzirem seus trabalhos. Veja que ideia bacana essa construção que reaproveita caixas de papelão. Na sua opinião, por que é importante reciclar o lixo que descartamos? Então, aí é uma resposta pessoal, mas reciclar o lixo, né, reduz a poluição. A gente pode reaproveitar objetos, reduzindo dessa maneira o consumo, não é isso? Então, essa questão aí fica a critério de vocês, mas são questões importantes, não é isso? Reciclar é um meio de proteger o meio ambiente. Página 95. Destaque o molde da caixa do material complementar e monte com a ajuda do professor. No caso, vocês fizeram com a ajuda de algum adulto na casinha de vocês. Era necessário montar esse molde, tá? Para poder responder as questões que se seguem. No caso, a 12ª questão. Observe atentamente a caixa que você montou e faça o que se pede. Letra A. Contorne abaixo todas as partes que formam a superfície dessa caixa. Então, as bases, né, da caixa são essas vermelhas e os lados aqui, estão de verde e azul. Percebam que todas essas imagens, todos os lados, todas as superfícies dessa caixa estão em formato retangular, ok? Então, na letra B, quantas figuras você contornou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que o bloco retangular ou a caixa possui 6 faces. Letra C. Essas figuras lembram o formato de qual figura geométrica plana? A de um retângulo, tá? Letra D. Observe os retângulos de cores iguais na caixa que você montou.
O que há em comum entre eles, além da cor? Percebam que se eu sobrepor, ó, se eu colocar esse retângulo em cima desse, eles vão ficar exatamente um em cima do outro, eles vão se sobrepor perfeitamente. Vocês lembram que a gente já comentou que quando as figuras se sobrepõem perfeitamente, nós chamamos elas de figuras congruentes? Então, o que a gente pode observar? Que os lados opostos do bloco retangular eles são congruentes, ou seja, eles se sobrepõem perfeitamente, tá? Letra E. Letra E. Apoie as partes em vermelho da superfície da caixa em uma folha avulsa e contorne-as. Aí vocês teriam que fazer de uma folha, né? Uma outra folha, num caderno, numa folha de ofício. Letra F. Recorte os dois retângulos que você obteve e cole um sobre o outro. O que aconteceu? Eles ficaram exatamente do mesmo tamanho, um sobreposto ao outro, porque, como eu já falei, eles são congruentes. Página 96. 13ª questão. Observe a caixa que você montou e complete os espaços abaixo. A superfície da caixa que eu montei tem 6 partes, é cada um desses retângulos. 8 pontas, né, que é o encontro dessas partes, formar aí as pontinhas ou cantos, e 12 quinas, que é entre um lado, quando um lado encosta no outro, ele forma uma quina, que é o que a gente chama de aresta. E as pontas nós chamamos de vértice. E cada parte dessa aqui que ele está se referindo são as faces. Então, o bloco retangular ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. 14ª questão. Escolha uma caixa que equilibre o formato de um bloco retangular e faça o que se pede. Nesse caso aqui, ó, resposta pessoal. Vai depender da caixa que vocês escolheram, mas vocês já vão perceber aí que as superfícies, que as partes da superfície da caixa são iguais, certo? As partes opostas aí, elas são iguais, são congruentes. Página 97. Recorte a caixa e confirme se suas hipóteses estavam certas, corretas. Registre suas conclusões da maneira que preferir. Então, independente da caixa que vocês escolheram, vocês deviam perceber que as partes opostas ou paralelas, né, como nós chamamos, são congruentes. Ou seja, quando sobrepostas, elas coincidem perfeitamente. Vamos continuar. Estes são os blocos. Este aqui é um bloco retangular, né? E estes são os elementos do bloco retangular. Conte cada um deles e complete as frases abaixo. Então, ó, vértice, aresta e face. A gente viu aqui na questão anterior que cada um desses lados aqui a gente chama de face. Cada pontinha desse sólido geométrico nós chamamos de vértice. E cada uma dessas quinas nós chamamos de arestas. Então, o bloco retangular, ele possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, certo? 6 faces, 8 vértices e 12 arestas.
As faces do bloco retangular são retangulares, são retângulos, ok? Vamos agora observar o cubo. Clarita chamou alguns amigos para conhecerem a casa nova. Durante a visita, eles resolveram brincar com jogos de trilhas. Em um dos jogos haviam 2 dados, né? Que são esses aqui ao lado. O dado lembra o formato de qual sólido geométrico? O de um cubo, ok? 16ª questão. Destaque o molde do dado do material complementar e faça o que se pede. Então, vocês tiveram novamente que destacar lá do material complementar um molde e vocês montaram um dado. Letra B da página 98. Contorne abaixo todas as partes que compõem a superfície desse dado e pinte os pontos indicados em cada um deles. Então, quando a gente contorna os lados, a gente observa que a gente forma quadrados, tá bom? Letra C. Quantas partes você contornou? 6 partes. Letra D. Todas as partes que você contornou lembram a forma de qual figura geométrica plana de um quadrado? Ou seja, o cubo a gente já sabe que ele possui 6 faces ou 6 lados no formato de quadrado. Todas as faces do cubo são iguais em formato de quadrado. Letra E. Observe o dado que você montou e registre o par de partes opostas, colorindo os pontos abaixo. Então, o lado 1 é oposto ao 6, o lado 2 é oposto ao 5 e o lado 3 é oposto ao 4. Some a quantidade de pontos de cada par de faces e o resultado é sempre o mesmo. Então, aqui, ó, 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. Uma curiosidade aí para vocês. Página 99, questão 17. Reinaldo recortou 2 partes opostas da superfície do lado que ele tinha montado. Então, ele pegou os lados opostos 2 e 5. Letra A. Na sua opinião, o que vai acontecer se ele sobrepuser essas 2 partes? Ou seja, se ele colocar essa parte em cima dessa, o que vai acontecer? Elas vão se sobrepor perfeitamente. Não vai sobrar nem faltar uma figura em cima da outra. Elas vão ficar exatamente do mesmo tamanho, certo? O que significa dizer que elas são congruentes. Letra B. Se Reinaldo sobrepuser todas as partes que compõem a superfície do dado, o que você acha que ele vai observar? Represente sua resposta com desenho. Ele vai observar um quadrado, porque todas as faces, todos os lados do dado, elas são iguais. Então, se eu colocar uma face, um lado, em cima do outro, ela vai ficar um perfeito quadrado, tá bom? Aqui é para comparar, não tem como. 18ª questão. Observe o dado que você montou e complete a frase. Então, a superfície do dado que eu montei tem. A gente viu que ele tem aqui, ó, 6 faces. Possui, ó, 8 pontas, 4 aqui em cima e 4 na parte de baixo. E 12 quinas. Ó, cada linha dessa aqui, ó, é uma quina que a gente chama de aresta, certo? Então, o dado, ou melhor, o cubo, assim como o bloco retangular, possuem as mesmas quantidades de faces, de vértices e de arestas. O que diferencia é o formato da superfície de cada face, ok? Vamos à página 100, questão 19. Simone comprou um molde de uma caixa de presente.
Veja a caixa que ela obteve montando esse molde. Então, a caixa que ela obteve depois de montar foi essa daqui. Letra A. Qual destes moldes Simone montou para obter a caixa de presente? Marque um X. Vamos analisar a caixa. A gente já viu que essa caixa tem o formato de um cubo. E no cubo, todas as faces são quadradas. Sendo assim, a gente já pode descartar essa primeira opção, porque as faces são retangulares. E a gente pode descartar também essa última opção, porque as faces são triangulares. A opção correta é a do meio, onde todas as faces são quadradas, tá bom? Letra B, para explicar como você pensou, que foi o que eu acabei de falar. Todas as superfícies, todas as faces são quadradas, ok? Estes são os elementos do cubo. Cada um deles, conte cada um deles e complete as frases. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, que eu já comentei. Então, o cubo ele tem 6 faces, que são essas partes que ele fala. Ele possui 8 vértices, que são essas pontas, e possui 12 arestas, que são as quinas que a gente já comentou. As faces do cubo são todas quadradas. Tá bom, meus queridos? Ficamos aqui. Até mais!